Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aí mais uma vez aqui na nossa aula de Economia Política. Eu sou o professor Cláudio Nascimento, mais uma vez com vocês aí nessa aula de Economia Política, né? Então espero que tudo esteja bem, com as graças de Deus. Gratidão, né? Muita gratidão por estarmos aqui vivos, respirando. Gratidão a Deus por esse momento. Gratidão de você estar aí matriculado, gratidão, não é isso, por tudo, né? Em cada momento, né, vivido, né? Por cada etapa, né, superada, gratidão a Deus, né? Então, só a Ele toda a honra, toda a glória, né? Então, vejamos, então vamos lá. Então, na nossa aula de Economia Política de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a crítica marxista e o paradigma da evolução contraditória, né? Então, na realidade, o que vem a ser isso dentro da nossa aula de economia política? Então, a crítica marxista e o paradigma da evolução contraditória vai falar um pouco da abstração, dedução, né? E aproximações sucessivas, né? E não difere Marx dos clássicos, né? E neoclássicos da economia política. Porém, diferenciar a essência de aparência, né? Por onde começar, qual é o problema, né? Quais são os elementos essenciais. Então, formular hipóteses, né? Então, vamos formular hipóteses, desenvolvê-las e confrontá-las com a experiência. Então, aí, a economia como anatomia da sociedade moderna, que vem desvendar o que? A lei econômica do movimento da sociedade moderna. Então vejamos, então nós temos essa crítica e o paradigma da evolução contraditória, né, nos traz o quê? A teoria da evolução social. Então, como é essa teoria da evolução social? Então você vai dizer, professor Cláudio Nascimento, a teoria da evolução social, o estudo permite o que identificar duas leis fundamentais, não é isso, da regularidade das formações sociais. De um lado, a lei de correspondência necessária entre as relações de produção e o caráter das forças produtivas. Do outro lado, a lei da correspondência necessária entre a base econômica e a superestrutura na produção social. Os homens contraem as relações determinadas em acordo com o estágio de desenvolvimento das forças produtivas, que é igual que a estrutura econômica da sociedade. A base sobre a qual se edifica, né, a estrutura econômica da sociedade, a base sobre a qual se edifica uma superestrutura jurídica, né, bem como sua consciência. Então, que é igual ao modo de produção, né? Modo de produção. Então, portanto, sua preocupação, né, a preocupação de Marx era o processo da mudança social. Então, como ocorre o processo da mudança social? Então, aí vem a questão, como identificar o aspecto do problema? Aí Hegel, né, o grande filósofo Hegel, vai falar um pouco da evolução através do conflito das forças contraditórias, ou seja, a dialética, os contrários, né, a dialética, né? Então essa aí vem a história, a escola histórica, não é isso? Se a resposta ao idealismo, a ideia, né, o objetivo hegeliano, né, ou seja, o espírito coletivo, né, como motor do desenvolvimento histórico, né? Então você vai ter uma escola marxista, né? Então a escola marxista que vai fazer uma interpretação materialista da dialética, que é os contrários, né? O materialismo histórico, ou raízes do modo, né, de produção, né? Então vai fazer, na realidade, o que vai fazer uma interpretação, né, da raiz do modo de produção. Aí surge aí a grande questão do Manifesto Comunista, que é a história de que da luta de classes, de um lado, proletariado, do outro lado, industriais, que vai viver numa intensa luta, a luta por direitos sociais,
a luta por melhorias na qualidade do trabalho, a luta por salários, né, isso, e fim da exploração. Então, uma intensa luta. Luta essa que Marx, na realidade, coloca, né, a questão da exploração da força de trabalho do homem. Então, essas relações econômicas essenciais são as que se expressam no conflito de classes. Capital-força dominadora, capital-força dominadora, capitalistas e trabalhadores, né? Industriais. Então, essa relação de trocas, né? Mercadoria. Então, nós vamos vender a nossa força de trabalho, nós vamos vender as horas de trabalho, né? Nós vamos, na realidade, comercializar a nossa ferramenta, que é o trabalho, a nossa força. Então, vejamos. Então, ocorre aí, né, a exploração, a valorização, etc. Em caso de escassez, ele vai valorizar, né? Em caso de abundância, na realidade, vai haver uma redução, né, da valorização. Então, o método de Marx é essencialmente histórico. O método de Marx é essencialmente histórico, né? Então, quando as forças produtivas entram em contradição, né, com as relações de produção, ou seja, que se transformam em seus grilhões, aí surgem as etapas de revoluções, né, que provocam a transformação na base e, consequentemente, na superestrutura que transforma o maior, não é isso, o menor rapidez. Veja só, sendo, você que está em casa, é importante que você analise. Preste atenção, você que está em casa assistindo a aula de Cláudio Nascimento. Então, primeiro, nas relações materiais é que se deve buscar o quê? As transformações. E nas suas representações ou formas ideológicas. Então, uma formação social nunca dá lugar a outra. Uma formação social nunca dá lugar a outra, até que se esgote sua capacidade, não é isso, de desenvolver as forças produtivas. Veja só. Uma formação social nunca dá lugar a outra, até que se esgote sua capacidade de desenvolver as forças produtivas. Ou seja, formações sociais distintas. Modo de produção. Aí ele vai colocar aí o modo de produção asiático, né, o antigo, o feudal, o burguês moderno. Sendo esta última o quê? A forma superior e última dentre as formações caracterizadas pelo antagonismo. Esse antagonismo vai ser marcado por quê? Pela apropriação privada dos meios de produção. A pré-história da humanidade, né? Então você começa aí, você vai ter. Falar dos modos de produção é inegável, a gente tem que falar do modo de produção primitivo, a gente tem que falar do modo de produção asiático, né? Nós temos que falar simplesmente do modo de produção feudal e burguês moderno, né? Então, na realidade, esses modos de produção. Aí Marx vai falar um pouco da mercadoria, mas o que vem a ser mercadoria? Aí diz que mercadoria é tudo aquilo que é produzido para trocar e não para uso, né? Então nós vamos produzir algo e nós vamos trocar, não é isso? Então, relações econômicas de troca. Vai se produzir quem financia? O industrial. Quem produz? O proletário, né? Quem compra? Quem compra? Alguma pergunta, né? Quem compra? Quem compra são a sociedade, né? São as pessoas, né, que vão consumir os clientes. Então vem a divisão do trabalho, né? A divisão do trabalho é a condição para a produção de mercadorias. Então, mas a produção de mercadoria não é condição necessária para que haja divisão do trabalho, de acordo com Marx. Então, convenientemente, separados a produção de mercadorias. Então, perder seu caráter fenômeno natural, ou seja, é assumir de objeto para o estudo das ciências sociais. Aí vem o valor de uso, mercadoria, né? Vem o valor de uso
que é a capacidade de satisfazer necessidades humanas, capacidades de satisfazer necessidades humanas. Então vem a relação entre homem, coisas, não é o objeto da economia política. Aí o valor de troca, homem, coisas, homem, essencialmente social. Mercadorias são o quê? São frutos do trabalho humano, dada certa divisão do trabalho. Então veja, na produção simples, então vocês vão ter a troca de mercadorias, é uma troca entre produtos, trabalhos, valores, né? Então vejamos, então nós temos, aí vem o determinante do valor, trabalho, valor oculto, né? Aí vem a atividade humana materializada, que é igual ao que trabalho abstrato, que é igual ao trabalho geral. Então, medido em tempo. Então, Marx vai dizer que isso aí vai ser medido em tempo, né? Mercadorias são trabalhos abstratos, materializado, que é igual ao trabalho simplesmente socialmente necessário. Então, a gente vai produzir isso aí por tempo, né? Por tempo a gente vai produzir. Então, é como o colaborador estava colocando a questão do trabalho, né? Em algumas indústrias, em algumas confecções, em algumas áreas, né? Aí, mas professor Cláudio, né? Então interessante que o indivíduo para ganhar R$10 tem que produzir 100 produtos. Para ganhar 100 tem que produzir 1.000. Então aí você vai calcular 8 horas de trabalho, né? Quantos ele vai produzir? 1.000, né? Então, quantos produtos ele vai produzir por hora, né? Quantos produtos ele vai produzir por hora? Então vejamos, aí é uma coisa que você tem que analisar, esse valor do trabalho. Aí Marx vem falar do fetiche das mercadorias, ou seja, no capitalismo, entendam, você que está em casa nesse exato momento assistindo a nossa aula de economia política, no capitalismo, produção generalizada de mercadorias. Aí vem o que? A reificação das relações sociais, né? Mercados, preços, quantidades, sujeitando o quê? Sujeitando os produtores e sua lógica. É fundamental que haja o quê? Uma ordem natural, uma ordem econômica. Aí quem defende isso? É os fisiocratas e Smith, né? Fisiocratas e Smith, que já defendiam o quê? Um liberalismo, né? Então vem um caráter universal das leis econômicas, ou seja, aí a gente vai ver categorias da economia capitalista, viu? Salários, lucros, juros foram eternizadas, negação da história. Então, o fator de produção é necessário que vocês entendam em casa, e os fatores de produção: capital, trabalho e terra, né? Devem lembrar que capital físico, que é equipamentos e máquina, e o capital financeiro, né? E geradores de renda, que vão gerar renda, né? Então vem a construção e a superestrutura da ideologia que tanto Marx vem colocar, né? Então mais valia o capitalismo. Mais valia a produção simples, produtor dono dos meios de produção, né? Então o capitalismo vem a força de trabalho que torna-se mercadoria. Aí a origem da mais-valia, força de trabalho, que é igual a mercadoria. Valor de uso, valor de troca e capacidade de quê? De trabalho. Entenda, origem da mais-valia, força de trabalho, que é igual a mercadorias, valor de uso e valor de troca, né? Capacidade de trabalho. Então o valor da capacidade de trabalho, né? Ele coloca aí, qual é o valor da capacidade de trabalho, né? Uma interrogação, é tempo. Tempo de trabalho necessário à produção e reprodução da força de trabalho. Como estava colocando, o cara produziu o quê? 1.000 bolsas para ganhar R$100. Então, em 8 horas de trabalho. Então, ele vai produzir quantas bolsas aí? Então, se você for fazer um cálculo, né? Então você vai ter aí uma média de quantas bolsas, né? Então, 8 horas, então você vai ter 1.000 bolsas, né? Então você vai ter aí o que? Na realidade, uma média de quantas bolsas aí por 1.000, né? 8 por 1.000, né?
Então você vai ter aí um por hora. Então cada hora você vai fazer uma média de 120, 125 vai dar 40 no 1.200, não, 120 dá 16.960. Então a gente vai ter uma base aí de 122 bolsas por hora, né? Então 122 bolsas por hora. Então é a questão da força de trabalho dele, né? Então 122 bolsas por hora, Cláudia, é muita bolsa, sim, é isso, né? Então você vai ter aí esse valor da capacidade, da força de trabalho é uma mercadoria especial, que Marx vem falar, é a capacidade de criar valor excedente ao tempo de trabalho necessário. Então, apropriação pelo capitalismo, né? Então vem a questão da jornada de trabalho, que é igual ao trabalho necessário, mais o trabalho excedente, aquele que nós trabalhamos a mais, né? Então vejamos, aí isso vem o componente do valor, que é o capital constante, capital variável e a mais-valia. Então, Marx vem dizer que a taxa da mais-valia é a taxa da exploração. Como aumentar a mais-valia? Ele diz a mais-valia absoluta, que é igual à jornada de trabalho. Então vamos aumentar a jornada de trabalho. Mais-valia relativa, que é a produtividade, não é isso? O progresso técnico. Então, quanto maior a tecnologia, maior vai ser a produção. Já a mais-valia absoluta é a jornada, né? Então, vejamos. Aí vocês vão ter, na realidade, uma composição, né? Que Marx vem falar tanto, né? Do índice salário real, produtividade, nível técnico, né? Proporção à acumulação de capital do passado e a influência à composição orgânica, né? Então, Marx vem falar um pouco dessa reprodução, não é isso? E onde ele diz a reprodução simples, que é a versão de Table de Kessner, né, fisiocrata, que supõe apenas a reposição do capital e o gasto da mais-valia como consumo, né? Então, já a reprodução ampliada é a convenção da parte da mais-valia em capital adicional, ou seja, o processo de expansão do valor, o prestígio do poder, né? Acumular é o que? É conquistar o mundo da riqueza social. Acumular é conquistar o mundo da riqueza social, é aumentar a massa de seres humanos explorados, e ampliar com isso, direta como indiretamente, o que? A influência do capitalista, né? Então, acumular progresso técnico, renovação, sucateamento, estado mínimo, né? Então, o estado mínimo que já diz isso aí, Escola de Chicago, sucateamento, aí vem a acumulação, né? Então, procurar o quê? Procura por força de trabalho. Salário poderia chegar ao que é consumir toda a mais-valia, né? Então, solução de Ricardo, aí é David Ricardo que vai falar de acordo com a teoria da população. Aí Marx indaga o quê? Sobre que força seria esse valor que tem mantido o salário no nível do valor da força de trabalho. Aí ele vem dizer exército industrial de reserva ou população excedente relativa, né? Então vejam, a população é descendente, né? Então nós temos aí essa parte aí de Marx, né? Então aí Marx vem falar um pouco também aí dessa questão do seu método, né? Então o método de Marx, o que é que dizia o método de Marx? O que era esse método que tanto Marx falava, né? Então Marx assinala o quê? Que a história é um movimento constante. A história é um movimento constante, mas que não acontece apenas no pensamento. A exemplo da dialética hegeliana, que é os contrários, né, que a gente falou. Então Marx diz o seguinte: o movimento é o antagonismo de classes. O movimento é o antagonismo de classe, das relações materiais de existência, desse modo do esgotamento das forças produtivas gerada pelas contradições internas, né? O esgotamento das contradições internas, ou seja, aí Marx admite o uso da abstração. Ah, mas o que é esse uso da abstração que Marx fala tanto? É o processo de abstração que se manifesta no valor de troca, né? Isso, o valor da mercadoria, né? O preço das mercadorias é um processo social real.
Ou seja, se produz um terno, quanto vai ser cobrado por aquele terno, quanto se pagou para produzir aquele terno. Não é isso? Então tem essa relação. Ou seja, eu pago para produzir, não é isso? E os consumidores pagam para comprar. Então vejam, então o trabalho abstrato é a propriedade que adquire o trabalho humano quando é destinada à produção de mercadorias. E por isso somente existe a produção de mercadorias, né? Então vejam, do ponto de vista formal, a metodologia econômica, ela diz o seguinte, de Marx, pode parecer surpreendente, semelhante de seus predecessores clássicos, né? Como Adam Smith, como David Ricardo, né? E de seus sucessores, né? Neoclássico, ele era forte partidário do método abstrato, dedutivo, né? Então, característica da escola ricardiana de David Ricardo. Então, na análise das formas econômicas, né? Escreveu o prefácio de O Capital, um grande livro, Capital, né? Nem microscópios, nem reagente químico tem utilidade. Então, a força da abstração deve substituir ambos. Além disso, Marx, né, acreditava e praticava o que os teóricos modernos chamam de método de aproximações sucessivas, e que consiste em passar do mais abstrato para o concreto. Então, aí vem o caráter, né? O caráter histórico do pensamento de Marx. Então, como é esse pensamento de Marx, né? Então, para Marx, a realidade social não é tanto um conjunto específico de relações e ainda menos um aglomerado de coisas. Então, para Marx, é antes o processo de transformação inerente a um determinado conjunto de relações. Em outras palavras, prezados e prezadas, a realidade social é o processo histórico, processo que, em princípio, não conhece a finalidade nem ponto de parada. Não conhece a finalidade nem ponto de parada. Os sistemas sociais, como as pessoas, atravessam um ciclo de vida e desaparecem de cena quando, de forma de desenvolvimento das forças de produção, eles se transformam em suas cadeias. Então, cabe entender o seguinte, que esse processo de transformação social não é puramente mecânico, de acordo com Marx, e sim ante um produto da atividade humana, não é isso? Mas atividade limitada pelo gênero, né? De sociedade onde tem suas raízes. Então os homens fazem sua própria história. Os homens fazem sua própria história, mas não como melhor lhes parece. Não a fazem em circunstâncias por eles mesmos escolhidas, mas em circunstâncias encontradas, dadas e transmitidas no passado. Então vejamos. Escreveu Marx, então quero que vocês prestem atenção nesse escrito de Marx. Marx escreveu: a sociedade tanto se modifica como dentro de seus limites, certos limites, pode ser modificada. A sociedade tanto se modifica como pode ser modificada. A aceitação coerente dessa posição leva a uma coerente interpretação histórica de ciência social. Além do mais, e trata apenas de quê? De outro aspecto da mesma coisa. Leva a abordagem crítica, né? De qualquer forma de sociedade, inclusive presente. A importância disso, desse ponto, não pode ser exagerada, né? Então, o pensamento não marxista pode caracteristicamente compreender o caráter transitório, né, de todas as ordens sociais anteriores, né, ao passo que a meia faculdade critica a falha que se trata do próprio sistema capitalista. Então isso acontece, sem dúvida, em todas as épocas históricas. Isso acontece em todas as épocas históricas, até certo ponto. Como mais adiante, né, nós nos deparamos, né, com os ciclos que ocorrem, né, essas mudanças do pensamento, essas mudanças econômicas, né,
Então, é uma coisa muito interessante que Marx, do valor qualitativo que Marx fala. Então, a grande originalidade da teoria do valor de Marx está no reconhecimento desses dois elementos, do problema e na tentativa de tratá-los simultaneamente dentro de uma moldura conceptual única. Ou seja, as mesmas considerações, porém explicam em margem não pequenas a grande dificuldade de compreender a teoria experimentada quase que invariavelmente pelos que se formaram, né, na tradição principal do pensamento econômico. Então, por esse motivo, parece aconselhável separar a teoria do valor marxista em suas duas partes componentes e examinar uma de cada vez. Não é isso? Uma de cada vez. Então, vejamos. Então, aí vem o valor de uso. Né? O que é esse valor de uso que Marx tanto fala, valor de uso? Cláudio Nascimento. Valor de uso, Cláudio Nascimento. É o quê? Toda mercadoria tem um aspecto duplo. O do valor de uso e o do valor de troca. Então, toda mercadoria tem o quê? Um aspecto duplo. O valor de uso e o valor de troca. Nada de excepcional nisso. Do fato de possuir a mercadoria e o valor de uso. Tudo que a humanidade consumiu em qualquer época, em qualquer forma de sociedade, possui, né, ou possuir igualmente um valor de uso. Então a expressão valor de uso, ela denota certa relação entre o consumidor e o objeto consumido. Né? Então o valor de uso, ele denota o que? Uma relação entre o consumidor, é isso, e o valor de uso. Então veja só, então, ou como é atualmente chamado de utilidade, ou seja, do campo de investigação da economia política, sob a alegação de que não representa igualmente, diretamente uma relação social. Então impõe o que? Ele uma rigorosa condição às categorias, né, que representa as relações entre as pessoas. Então, aí vem o valor de troca, né? Então, possuindo valor de troca relativo, as mercadorias evidenciam-se característica ímpar. Característica ímpar. É somente como mercadoria, numa sociedade onde a troca seja um método regular de realizá-la, né? A finalidade de produção social, ou seja, que os produtos têm valor de troca, então o produto tem valor de uso e valor de troca. À primeira vista, de acordo com Marx, né, pode parecer que é ainda menor que no valor de uso, esse valor nada tem de relação social. O valor de troca parece ser uma relação quantitativa. Quantitativa entre as coisas, entre as próprias mercadorias. Em que sentido? Portanto, pode ser concebido como uma relação social. E daí o objeto adequado de investigação do economista. Então a resposta de Marx a relação quantitativa é as coisas que damos, o nome de valor de troca. Veja só, a relação quantitativa das coisas que damos ao valor de troca é na realidade apenas uma forma extrema de relação social entre os donos da mercadoria. Ou o que vem a ser a mesma coisa numa produção simples entre os produtores. Então Marx diz que essa relação de troca como tal, a parte qualquer da consideração das quantidades envolvidas, é uma expressão de fato, né, que os produtores individuais, cada qual trabalhando isoladamente a realidade para o outro, né? Então vejamos, então rigorosamente falando, o conceito de valor de troca se aplica apenas quando a mercadoria ou as mercadorias existem
no plural, pois expressa uma relação de quê? Uma relação entre mercadoria, qualquer mercadoria isolada, não é isso? Qualquer mercadoria isolada, porém possui a realidade social que se manifesta quantitativamente no valor de troca. Então ele diz, a mercadoria, quando centralizamos nossa atenção para a qualidade social. Então vocês já viram aí que o valor da troca, né, a mercadoria é o valor de uso, objeto de utilidade. E o valor, como o valor de uso. A mercadoria é uma característica universal da existência humana, presente em todas as sociedades, né? A mercadoria, ela está presente em todas as sociedades. Então, como valor, a mercadoria, ela é caracterizada de uma forma histórica, de duas versões. Primeiro, a divisão do trabalho e a produção particular. A divisão do trabalho e a produção particular. É isso. Então você vai dizer, aí surge aí o trabalho abstrato. Mas o que é o trabalho abstrato, Cláudio Nascimento? O trabalho abstrato é representado no valor da mercadoria. É um conceito que ocupa importante lugar no pensamento de Marx. Devemos admitir, segundo Marx, que não se trata de um conceito de fácil compreensão. E por isso parece-nos prudente examinar mais detalhadamente